empresário viúvo trava ao flagrar a empregada pintando telas com suas filhas gêmeas no jardim da mansão. Vinícius não consegue acreditar no que vê diante de si. Há meses, Isabela e Valentina só choravam e rejeitavam qualquer contato, mas agora riem enquanto Marina, contratada apenas para a faxina, ensina arte com paciência que ele nunca teve. A descoberta muda tudo. Vinícius permaneceu imóvel por mais alguns segundos, sentindo o peito apertar de uma forma que não experimentava desde o funeral de Renata, porque ali diante dele estava a prova de que durante meses ele falhou como pai, enquanto uma jovem empregada de 23 anos conseguiu o impossível com algumas telas e tintas baratas. Ele engoliu seco e empurrou a porta de vidro devagar, o som do trinco fazendo Marina levantar os olhos imediatamente, e ela congelou com o pincel suspenso no ar, o medo de perder o emprego estampado no rosto. As gêmeas continuaram concentradas em suas obras, alheias à tensão que se instalou no jardim. Senhor Vinícius, Marina sussurrou, começando a se levantar rapidamente e limpando as mãos no avental. Eu posso explicar. As meninas pediram e eu trouxe alguns materiais que sobraram de quando eu dava aulas voluntárias no bairro. Eu não quis incomodar o senhor, mas elas estavam tão tristes e eu pensei que talvez... Não pare, interrompeu Vinícius, a voz saindo mais rouca do que ele gostaria. Continue o que estava fazendo. Marina hesitou, confusa pela reação inesperada, mas voltou a se sentar lentamente enquanto Isabela finalmente notou a presença do pai. Papai, olha meu desenho! Exclamou a menina, apontando para a tela onde havia um sol amarelo torto e algo que parecia ser um cachorro perto de uma árvore. Vinícius se aproximou devagar, sentindo as pernas pesadas, e quando olhou para a filha, viu algo que não via há meses, um brilho genuíno nos olhos dela, uma alegria pura que ele achava que tinha morrido junto com Renata. Está lindo, minha filha, disse ele, e pela primeira vez em muito tempo não estava mentindo. Valentina puxou a barra do paletó dele. Olha o meu também, papai! Eu pintei a fonte! Ele se voltou para a outra tela e viu a tentativa da menina de reproduzir o chafariz de pedra do jardim. Linhas tortas, mas cheias de esforço e dedicação. Você sempre foi detalhista, né, Tina? Comentou ele, e a menina sorriu surpresa por ele lembrar de algo tão simples sobre ela. Marina diz que eu tenho olho bom para detalhes, respondeu Valentina com orgulho. Vinícius olhou para Marina, que mantinha os olhos baixos, como se não quisesse se intrometer. Disse, Marina respirou fundo antes de responder. Só comentei que ela observa bem as coisas, senhor. Isso ajuda muito na pintura. Ele assentiu, e por alguns minutos ficou ali observando a cena, tentando processar como aquele jardim, que sempre pareceu vazio demais, agora estava cheio de vida. Desde quando vocês estão fazendo isso? Perguntou, tentando não soar acusador. Desde ontem, respondeu Isabela, atropelando as palavras. Marina trouxe tinta de casa dela. Você viu como ela sabe pintar bem? Vinícius olhou para a tela de Marina pela primeira vez e ficou impressionado. Era uma reprodução quase perfeita do chafariz, mas com uma sensibilidade artística que denotava anos de prática. Onde você aprendeu a fazer isso? Marina ficou vermelha. Minha mãe era professora de artes em escola pública, senhor. Ela me ensinou desde pequena, mas nunca tive dinheiro para fazer curso profissional. Isso não é trabalho de amadora, disse ele, genuinamente impressionado. Você tem talento de verdade. As meninas sorriram orgulhosas da aprovação que Marina recebia, e Vinícius percebeu como elas já a viam como parte da família. Eu pedi licença para Dona Célia usar o jardim, explicou Marina. Achei que o sol faria bem para elas. O fato de ela ter pedido permissão para a cozinheira, em vez de para ele, doeu um pouco. Mas Vinícius sabia que a culpa era sua por estar sempre ausente. Fez muito bem, admitiu. Muito bem mesmo.
Naquela tarde, ele cancelou todas as reuniões e ficou ali com elas, observando, aprendendo, tentando entender como Marina conseguia ser tão natural com as meninas, enquanto ele se sentia desajeitado na presença das próprias filhas. Quando o sol começou a se pôr, Marina sugeriu que guardassem os materiais. "Amanhã a gente continua, se vocês quiserem", disse ela. E as gêmeas vibraram de alegria. "Você pode continuar vindo todos os dias?", perguntou Valentina. Marina olhou para Vinícius pedindo autorização silenciosa. "Se o pai de vocês permitir, eu gostaria muito de continuar", respondeu ela. "Pode continuar sim", disse Vinícius. "Na verdade, a partir de amanhã, você não precisa mais se preocupar com a limpeza pesada da casa. Vou contratar outra pessoa para isso. Sua prioridade agora são elas." Marina arregalou os olhos. "Senhor, eu não posso aceitar. O senhor me contratou para fazer faxina. Não posso ganhar o mesmo salário fazendo menos serviço." "Você não vai fazer menos serviço", corrigiu ele. "Vai fazer um serviço diferente e mais importante." Naquela noite, durante o jantar, as meninas não pararam de falar sobre as aulas de pintura, sobre as cores, sobre os planos para o dia seguinte. Vinícius as escutava em silêncio, maravilhado com a transformação. Depois que elas foram dormir, ele desceu para a cozinha onde Marina terminava de lavar a louça. "Marina, posso conversar com você?" Ela se virou, nervosa. "Claro, senhor." "Senta aqui", pediu ele, puxando uma cadeira da mesa. "Quero saber mais sobre você, sobre sua vida antes de vir trabalhar aqui." Marina hesitou, mas se sentou, secando as mãos no avental. "Não tem muito o que contar, senhor. Vida simples, família humilde. Me conta mesmo assim. Você disse que sua mãe era professora?" "Era sim. Professora de artes numa escola da periferia. Ela morreu quando eu tinha 17 anos. Câncer. Depois disso, tive que trabalhar para sustentar minha avó e meu irmão mais novo." A simplicidade com que ela contava uma história tão difícil impressionou Vinícius. "E o curso que você mencionou?" "Eu consegui uma bolsa parcial numa escola de artes, mas quando minha avó ficou doente, tive que largar para trabalhar em tempo integral. O dinheiro da faxina era o que conseguíamos." Vinícius sentiu um aperto no peito. Ali estava uma jovem com tanto talento, forçada a abandonar os sonhos por necessidade, enquanto ele desperdiçava oportunidades por autocomiseração. "Você gostaria de voltar a estudar?" Marina riu sem humor. "Seria um sonho, senhor, mas agora tenho responsabilidades. Minha avó precisa de remédios caros e meu irmão está no ensino médio. E se eu pagasse seus estudos?" A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Marina ficou pálida. "Senhor Vinícius, eu não posso aceitar uma coisa dessas. É muito dinheiro, muito favor. Não é favor, é investimento. No que você fez pelas minhas filhas, no que pode continuar fazendo. Você tem um dom, Marina. Seria um desperdício não desenvolvê-lo." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Ninguém nunca acreditou em mim assim, nem eu mesma. Então está na hora de começar a acreditar." Nos dias seguintes, Vinícius começou a chegar mais cedo em casa, ansioso para ver o progresso das aulas no jardim. A rotina da mansão mudou completamente. As gêmeas acordavam animadas, perguntando se podia pintar, se Marina já tinha chegado, se podiam usar a tinta vermelha hoje. A casa, que antes era silenciosa como um túmulo, agora tinha risadas, conversas, vida. Uma semana depois, Vinícius encontrou Marina na sala organizando uma exposição improvisada dos trabalhos das meninas. Ela havia pendurado as pequenas telas numa parede, criando uma galeria colorida e alegre. "Que lindo", comentou ele, admirando não apenas os desenhos, mas a dedicação dela em valorizar cada rabisco das filhas. "Elas ficaram tão orgulhosas quando viram os quadros expostos assim", disse Marina, sorrindo. "Disseram que se sentem artistas de verdade." "E são, graças a você."
Ele se aproximou mais, observando cada detalhe da exposição. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, um pouco tensa. Por que você se importa tanto com elas? Você poderia apenas fazer seu trabalho e pronto. Mas você vai além. Por quê? Marina ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Porque eu sei como é crescer sem mãe, Senhor. Sei como é se sentir perdida, sem direção. Quando eu olho para Isabela e Valentina, vejo a mim mesma aos 5 anos, tentando entender por que a vida machuca tanto às vezes. A honestidade brutal da resposta atingiu Vinícius como um soco. E você acha que eu falhei com elas? Eu acho que o senhor estava sofrendo tanto que não conseguia enxergar o sofrimento delas. Não é falha, é humanidade. Ele sentiu os olhos arderem. Eu não sabia como me aproximar. Toda vez que olhava para elas, só conseguia pensar na Renata, no que eu perdi. E agora? Agora, quando olho para elas, vejo 2 meninas incríveis que precisam do pai presente. Vejo a chance de consertar o que estraguei. Marina balançou a cabeça. O Senhor não estragou nada, só precisava de tempo para curar. Naquele momento, algo mudou entre eles. Vinícius a olhou de verdade, não como empregada, mas como a mulher extraordinária que ela era. Viu a bondade nos olhos castanhos, a força silenciosa que ela carregava, a beleza simples que ficava mais evidente a cada dia. Marina. Ele deu um passo mais perto. Ela percebeu a mudança no tom de voz dele e ficou imóvel. Senhor? Você pode parar de me chamar de senhor quando estivermos sozinhos? Meu nome é Vinícius. Ela corou. Não sei se seria apropriado. Nada do que está acontecendo aqui é apropriado pelos padrões normais. Uma empregada que vira professora de arte, um patrão que paga a faculdade, 2 crianças que encontram uma nova mãe. Ele parou, percebendo o que tinha dito. Marina arregalou os olhos. Nova mãe? Desculpa, eu não quis. Não precisa se desculpar. Eu sei que é assim que elas me veem, e eu... Ela hesitou. Eu também as amo como se fossem minhas filhas. O silêncio que se instalou entre eles estava carregado de significados não ditos. Vinícius sentiu o coração bater acelerado e percebeu que estava se apaixonando. Não era só gratidão ou admiração. Era algo profundo, avassalador, que o assustava e o atraía ao mesmo tempo. Marina, A voz de Isabela interrompeu o momento. Marina, você viu onde botei o pincel pequeno? As 2 crianças apareceram na sala correndo, quebrando completamente o clima íntimo. Marina se afastou rapidamente, voltando ao modo profissional. Deve estar no jardim, vamos procurar, disse ela, saindo apressada com as meninas. Vinícius ficou ali parado, o coração ainda disparado, sabendo que algo irreversível tinha acontecido entre eles. Naquela noite, ele não conseguiu dormir, pensando em Marina, no jeito como ela sorria, na dedicação com que cuidava das filhas, na coragem que ela tinha para recomeçar a vida depois de tanto sofrimento. Ele estava se apaixonando pela empregada, e isso trazia uma série de complicações que ele não sabia como enfrentar. No dia seguinte, chegou em casa mais cedo e encontrou uma cena que o fez parar na porta. Marina estava no chão da sala, brincando de boneca com as gêmeas, rindo alto de algo que Valentina havia dito. Elas não o viram chegar. Então, ele ficou observando por alguns minutos, admirando a naturalidade com que ela se relacionava com as meninas. Tia Marina, você vai casar um dia? Perguntou Isabela do nada. Marina riu. Por que essa pergunta? Porque se você casar, você vai embora daqui e não vai mais brincar com a gente. O rosto de Marina ficou sério. Quem disse que eu vou embora? É que as pessoas casam e vão morar em casa nova, explicou Valentina com a lógica simples das crianças. Bem, se eu casar um dia, vai ser com alguém que goste de vocês também. Assim, ninguém precisa ir embora. E se for com o papai?
Perguntou Isabela inocentemente. Vinícius sentiu o sangue subir para o rosto. Marina ficou vermelha como um tomate. Isabela, que pergunta é essa? É que o papai gosta de você e você gosta dele. A gente vê. Como vocês veem isso? Perguntou Marina, curiosa apesar do constrangimento. Ele sorri diferente quando você está perto, explicou Valentina. E você fica vermelha quando ele fala com você. Vinícius decidiu que era hora de intervir antes que a situação ficasse mais constrangedora. Ele tossiu alto e entrou na sala. Boa tarde, meninas. As gêmeas correram para abraçá-lo, mas Marina ficou onde estava, claramente mortificada pela conversa que ele tinha escutado. Papai, a gente estava falando que a Marina podia casar com você, disse Isabela, sem o menor constrangimento. Isabela, repreendeu Marina, ficando ainda mais vermelha. Vinícius riu, tentando aliviar a tensão. E por que vocês acham isso? Porque aí ela nunca ia embora e a gente ia ser uma família de verdade, explicou Valentina com a sinceridade brutal das crianças. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina olhava para o chão. Vinícius olhava para Marina e as meninas olhavam para os dois, esperando uma resposta. Que tal irmos pintar no jardim? Sugeriu Marina finalmente, tentando mudar de assunto. Ainda temos 2 horas de sol. As meninas concordaram e saíram correndo. Marina começou a segui-las, mas Vinícius segurou o braço dela delicadamente. Marina, espera. Ela parou, mas não o encarou. Senhor Vinícius, eu peço desculpas pelas meninas. Elas são crianças, não sabem o que falam. Elas sabem exatamente o que falam. E talvez tenham razão. Marina levantou os olhos surpresa. Como assim? Vinícius respirou fundo, decidindo ser honesto. Elas perceberam algo que eu estava tentando negar. Eu gosto de você, Marina. Muito mais do que deveria. Ela ficou sem palavras, apenas o encarando com os olhos arregalados. Eu sei que é complicado, continuou ele. Eu sei que somos de mundos diferentes, que as pessoas vão falar, que pode dar errado, mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada. Vinícius, ela sussurrou, usando o nome dele pela primeira vez. Eu também sinto. Desde o primeiro dia, quando te vi destruído tentando ser forte para as meninas. Eu quis ajudar e, sem perceber, me apaixonei. Então, não estou louco? Está sim, ela riu nervosa. Nós dois estamos loucos, mas talvez seja uma loucura boa. Ele se aproximou mais, levantando a mão para tocar o rosto dela. Posso? Ela assentiu, fechando os olhos quando ele acariciou a bochecha dela com os dedos. Marina, eu sei que é cedo, sei que pode ser precipitado, mas eu quero tentar. Quero ver onde isso pode chegar. E as meninas? As meninas já nos adotaram como casal. Acho que elas vão ficar felizes. Marina riu, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Eu nunca pensei que podia ser tão feliz. Nem eu. Depois que a Renata morreu, achei que nunca mais ia sentir nada parecido com amor. Você sente isso por mim? Amor? Vinícius hesitou por apenas 1 segundo antes de responder com toda a honestidade. Sinto. Eu te amo, Marina. Eu também te amo. Ela respondeu sem hesitar. Eles ficaram ali parados, rostos próximos, corações batendo acelerados, quando ouviram as vozes das meninas chamando do jardim. Marina, cadê você? A tinta está secando. Marina riu e se afastou. Elas precisam de mim. Nós precisamos de você, corrigiu Vinícius. Todas nós. Nos dias seguintes, eles começaram a namorar de forma discreta, sempre com as meninas por perto, mas permitindo-se pequenos momentos de intimidade. Um toque de mãos aqui, um olhar demorado ali, um sorriso cúmplice quando as meninas faziam algo engraçado. A casa inteira parecia mais leve, mais feliz. Célia, a cozinheira, comentou um dia: essa casa estava precisando de amor, doutor, e parece que encontrou. Vinícius sorriu. Parece que sim, Célia, parece que sim.
Mas nem tudo são flores quando se trata de amor que desafia convenções sociais. 3 semanas depois de assumirem o relacionamento, a mãe de Vinícius, Dona Marlene, apareceu para uma visita surpresa. Ela era uma senhora da alta sociedade, rígida e preconceituosa, que nunca havia aprovado nada que fugisse aos padrões que ela considerava apropriados. Vinícius estava no escritório quando ouviu a voz estridente da mãe vinda do jardim. Vinícius, Vinícius, venha aqui imediatamente. Ele desceu correndo e encontrou uma cena que o fez tremer de raiva. Dona Marlene estava de pé no meio do jardim gritando com Marina, que estava sentada no chão com as meninas, todas sujas de tinta, claramente assustadas. Que absurdo é esse? Olha o estado dessas crianças, parecem mendigos. E essa empregada se dando ao luxo de brincar de ser da família. Marina estava pálida, tentando se levantar, mas as meninas se agarraram nela, com medo da voz alta da avó. Dona Marlene, eu estava apenas... Tentou Marina. Cale a boca, eu não lhe dei permissão para falar, berrou a senhora. Foi quando Vinícius explodiu. Chega! Gritou ele, sua voz ecoando pelo jardim. Você não vai falar assim com ela! Dona Marlene se virou, chocada com a atitude do filho. Vinícius, você está defendendo a criadagem contra sua própria mãe? Estou defendendo a mulher que amo contra qualquer pessoa que tente humilhá-la, inclusive você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina arregalou os olhos, as meninas pararam de chorar e Dona Marlene ficou lívida. A mulher que você ama, você perdeu completamente o juízo. Perdi o juízo quando deixei você me influenciar por tanto tempo. Marina é a melhor coisa que aconteceu nesta casa desde a morte da Renata. Ela salvou minhas filhas e me salvou também. Isso é um escândalo. Um homem da sua posição se envolvendo com uma empregada. O que vão dizer na sociedade? Não me importa o que vão dizer. Me importa com a felicidade das minhas filhas e com a minha própria felicidade. Dona Marlene olhou para Marina com desprezo absoluto. Você, sua aproveitadora, está se achando muito esperta, não é? Dando o golpe do baú? Marina se levantou finalmente, limpando as lágrimas, mas mantendo a dignidade. Dona Marlene, eu nunca pedi nada para seu filho além de uma oportunidade de trabalho honesto. Se ele ofereceu mais, foi por vontade própria. É mentirosa! Vocês, mulheres como você, sabem muito bem como seduzir homens vulneráveis. Mãe, pare imediatamente ou eu chamo a segurança para escoltá-la para fora da minha casa, ameaçou Vinícius, furioso como nunca estivera na vida. Dona Marlene percebeu que havia perdido a batalha. Você vai se arrepender, meu filho. Quando essa aventura acabar mal, não venha chorar para mim. Ela virou as costas e saiu pisando duro, batendo a porta do carro com força. Vinícius correu para Marina, que estava tremendo. Está tudo bem, meu amor. Ela não vai mais incomodar você. Talvez ela tenha razão, disse Marina com a voz trêmula. Talvez eu seja uma aproveitadora mesmo. Não diga isso nunca mais, disse ele com firmeza, segurando o rosto dela. Você é a mulher mais íntegra que eu conheço. Minha mãe está amarga e não suporta ver ninguém feliz. As meninas se aproximaram, ainda assustadas. Papai, a vovó não gosta da Marina? Perguntou Valentina. A vovó está confusa, minha filha. Mas isso não importa. O que importa é que nós somos uma família e ninguém vai mudar isso. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Vinícius e Marina conversaram longamente sobre o futuro. Eles sabiam que enfrentariam preconceito, fofocas, julgamentos, mas também sabiam que o que sentiam um pelo outro e o amor que compartilhavam pelas meninas era maior que qualquer obstáculo. Você tem certeza de que quer enfrentar tudo isso por mim? Perguntou Marina. Eu enfrentaria o mundo inteiro por você, respondeu ele sem hesitar. E você tem certeza de que quer fazer parte dessa loucura?
Marina sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro desde a visita de Dona Marlene. Tenho certeza absoluta. Essa é a minha família agora. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples no próprio jardim, com apenas alguns amigos íntimos e as meninas como daminhas. Marina usava um vestido branco simples que ela mesma havia escolhido, e Vinícius não conseguia parar de sorrir. Quando o juiz os declarou marido e mulher, as meninas gritaram de alegria e correram para abraçar os dois. Agora somos uma família de verdade, exclamou Isabela. Para sempre, completou Valentina. Vinícius olhou para Marina, sua esposa, e sussurrou: para sempre. A vida de casados trouxe novos desafios e alegrias. Marina se formou na Faculdade de Belas Artes com honras, sua tese sendo uma série de pinturas sobre cura através da arte. A exposição de formatura foi um sucesso e ela recebeu várias propostas para expor em galerias importantes. As meninas cresceram cercadas de amor, arte e estabilidade emocional. A casa que antes era um mausoléu de tristeza se tornou um lar cheio de risadas, cores e vida. Mas a felicidade completa ainda estava por vir. 1 ano depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com festa pelas meninas, que já começaram a planejar como seria cuidar do irmãozinho ou irmãzinha. Vamos ensinar ele a pintar desde bebê, disse Isabela animada. E vamos fazer um quadro bem grande para o quarto dele, completou Valentina. Vinícius estava radiante. Depois de tanto sofrimento, finalmente tinha uma família completa e feliz. Ele olhou para Marina, que segurava a barriga ainda pequena com as mãos protetoras, e sentiu o coração transbordar de gratidão. Numa tarde de domingo, 6 meses depois, Vinícius estava na varanda observando uma cena que se repetia quase diariamente, mas que nunca deixava de emocioná-lo. Marina, agora com a barriga arredondada da gravidez, estava sentada no jardim pintando com as meninas. Elas riam, conversavam, trocavam cores, completamente absortas em suas criações. A luz dourada do fim de tarde banhava a cena como uma bênção. Ele pensou em como uma descoberta casual havia mudado todas as suas vidas. Se naquele dia ele não tivesse chegado mais cedo em casa, se não tivesse visto Marina pintando com as meninas, se não tivesse tido a coragem de se aproximar, quantas felicidades teriam perdido? Ele se levantou e caminhou até elas, sentando-se na grama ao lado de Marina. Ela sorriu e estendeu a mão suja de tinta azul. Ele pegou a mão dela e a beijou, sem se importar com a mancha que ficou em seus lábios. "O que você está pensando com essa cara de bobo?" perguntou Marina rindo. "Estou pensando em como sou sortudo", respondeu ele. "Sortudo como?" "Por ter encontrado você, por ter uma família tão perfeita, por ter aprendido que às vezes os maiores presentes da vida vêm disfarçados de empregadas com talento para pintura." Marina riu e apoiou a cabeça no ombro dele. "E eu sou sortuda por ter encontrado um homem que não teve medo de amar de novo, que me deu uma família e realizou todos os meus sonhos." As meninas continuaram pintando, alheias à conversa dos pais, mas Vinícius sabia que elas também eram parte daquela felicidade. Elas haviam encontrado uma nova mãe, ele havia encontrado uma nova esposa, e todos juntos haviam construído algo belo e duradouro. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com as mesmas cores que decoravam as telas espalhadas pelo jardim. Marina se levantou devagar, a mão na barriga, e começou a recolher os materiais de pintura. "Meninas, vamos guardar tudo para amanhã continuarmos", disse ela. "Amanhã podemos pintar o pôr do sol?" perguntou Isabela. "Podemos pintar tudo o que vocês quiserem", respondeu Marina. Enquanto ajudavam a organizar as tintas e pincéis, Vinícius observou sua família com um sentimento de completude que jamais imaginou ser possível sentir novamente. Renata sempre dizia que a vida era como uma pintura.
feita de cores claras e escuras, e que a beleza estava na harmonia do conjunto. Ele finalmente entendia o que ela queria dizer. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Vinícius e Marina ficaram na varanda conversando sobre o futuro, sobre os planos para quando o bebê nascesse, sobre a exposição que Marina faria no próximo mês. "Você acha que vamos conseguir ser felizes para sempre?" perguntou Marina, apoiando a cabeça no peito dele. "Eu acho que já conseguimos", respondeu ele, fazendo carinho nos cabelos dela. "O resto é só continuar vivendo um dia de cada vez." Marina sorriu e fechou os olhos, sentindo-se segura e amada. Mas a vida, como sempre, guardava mais algumas surpresas para eles. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã, a campainha tocou. Vinícius foi atender e encontrou um homem elegante de meia idade na porta. "Senhor Vinícius Mendoza?" perguntou o homem. "Sim, sou eu. Posso ajudá-lo?" "Meu nome é Roberto Silva. Sou diretor da Galeria Nacional de Arte. Vim falar sobre sua esposa, Marina." Vinícius franziu a testa curioso. "Sobre a Marina, entrem, por favor." Eles se sentaram na sala e Roberto explicou o motivo da visita. "Senhor Vinícius, eu vi a exposição de formatura de sua esposa e fiquei impressionado com o talento dela. Gostaria de fazer uma proposta, uma exposição individual na nossa galeria, com patrocínio completo e divulgação nacional." Vinícius sorriu, orgulhoso. "É uma honra, mas quem deve decidir é ela." "Marina", chamou ele. Marina apareceu na sala, ainda de avental, com as mãos sujas de massa de pão. Quando soube da proposta, ficou sem palavras. "Uma exposição individual na Galeria Nacional? Eu não sei o que dizer." "Diga sim", incentivou Vinícius. "Você merece todo o reconhecimento do mundo." Marina olhou para o marido, para as meninas que haviam aparecido curiosas na porta, e sentiu uma onda de gratidão tão grande que quase não conseguiu conter as lágrimas. "Eu aceito", disse ela finalmente, "com uma condição. Quero que uma parte da exposição seja dedicada às crianças que encontram na arte uma forma de curar feridas emocionais." Roberto sorriu. "Perfeito. Isso vai dar um toque ainda mais especial à exposição." Depois que Roberto saiu, a família inteira comemorou. As meninas pulavam de alegria. Vinícius abriu uma garrafa de champanhe, suco para Marina por causa da gravidez. E todos brindaram ao sucesso que estava por vir. "Papai", disse Valentina de repente. "O que foi, minha filha? Você lembra quando você nos encontrou pintando no jardim naquele dia?" Vinícius sorriu, lembrando perfeitamente daquele momento que mudou tudo. "Lembro sim. Por quê?" "Eu acho que foi a melhor coisa que já aconteceu na nossa vida." Marina e Vinícius se entreolharam, emocionados com a sabedoria da menina. "Sabe de uma coisa, Tina?" disse Vinícius, puxando a filha para um abraço. "Eu concordo completamente. Foi realmente a melhor coisa que já aconteceu na nossa vida." Marina se juntou ao abraço, seguida por Isabela. E ali, no meio da sala, cercados de amor e felicidade, eles souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma família verdadeira, construída não apenas por laços de sangue, mas por escolha, amor e dedicação mútua. O futuro se estendia à frente deles cheio de possibilidades, mas uma coisa era certa: eles enfrentariam tudo juntos, como uma família unida pelo amor e pela arte que havia tornado tudo possível. E quando Marina colocou a mão na barriga e sentiu o bebê se mexer, ela sussurrou para Vinícius: "Nossa história está só começando, meu amor." Vinícius segurou a mão de Marina com firmeza sobre a barriga dela, sentindo o chute suave do bebê. E naquele momento ele soube que cada dor e cada obstáculo superado haviam valido a pena para chegar até ali, com aquela família que ele nunca imaginou ter novamente.
Os meses seguintes foram uma corrida contra o tempo entre a preparação da exposição e os cuidados com a gravidez. Marina passava as manhãs no ateliê que Vinícius havia montado para ela. Um espaço amplo com grandes janelas que ofereciam vista para o jardim onde tudo começou, pintando as obras que contariam sua história e a de tantas outras crianças que encontraram na arte uma forma de cura. As tardes eram dedicadas às meninas e aos preparativos para a chegada do bebê. Isabela e Valentina se revezavam como assistentes oficiais, carregando pincéis, organizando tintas e dando opiniões sobre cores com uma seriedade que fazia Marina sorrir. Mamãe, acho que o quadro da menina no hospital precisa de mais amarelo, sugeriu Valentina certa tarde, observando uma tela onde Marina retratava uma criança internada segurando um desenho colorido. Marina parou de misturar as cores e olhou para a filha com admiração. Você tem razão, filha. O amarelo traz esperança. Você está virando uma crítica de arte. Vinícius entrou no ateliê naquele momento com uma bandeja de frutas e suco, o rosto marcado pela preocupação. Marina, você está em pé há 3 horas. O médico disse que precisa descansar mais. Sua pressão subiu na última consulta. Marina suspirou, limpando as mãos num pano manchado de tinta. Eu sei, amor, mas sinto que o bebê me dá energia para pintar. É como se ele entendesse a importância disso. Eu entendo sua paixão, disse Vinícius, massageando os ombros tensos dela, mas tenho medo. Não posso perder você. A menção ao medo dele fez Marina se virar para encará-lo. Não vai me perder. Eu prometo que vou me cuidar. Mas você precisa confiar na minha força. 2 semanas antes da data prevista para o parto, a exposição foi inaugurada na Galeria Nacional. Marina chegou ao evento vestindo um elegante vestido azul marinho que acomodava perfeitamente sua barriga de 8 meses, acompanhada por Vinícius e pelas meninas, que usavam vestidos brancos idênticos e não conseguiam esconder o orgulho. A galeria estava lotada de críticos, colecionadores e jornalistas. Roberto Silva, o diretor, recebeu a família na entrada. Marina, você está radiante e as obras ficaram espetaculares na montagem. O quadro principal, intitulado O Jardim da Cura, ocupava a parede central e retratava o momento exato em que Vinícius encontrou Marina pintando com as meninas. Ela havia capturado não apenas a imagem, mas toda a emoção daquele instante transformador. As pessoas paravam diante da obra e muitas choravam, tocadas pela mensagem de esperança que emanava da tela. De repente, um murmúrio se espalhou pela galeria. Dona Marlene havia chegado, caminhando devagar, apoiada numa bengala, vestida com sobriedade incomum. Vinícius tensionou o corpo instintivamente, mas Marina segurou seu braço. Deixe ela se aproximar, sussurrou. A senhora parou diante do quadro principal e ficou ali por longos minutos, observando a representação das netas felizes. Seus ombros tremiam levemente. Quando se virou, seus olhos encontraram os de Marina e não havia mais ódio, apenas cansaço e arrependimento. Você capturou o sorriso delas perfeitamente, disse Dona Marlene com voz embargada. Faz 2 anos que não vejo minhas netas sorrindo assim de verdade. Marina sustentou o olhar da sogra com dignidade. Elas sorriem todos os dias agora, Dona Marlene. Eu sei, respondeu a senhora, engolindo seco. As pessoas falam que meu filho enlouqueceu, que casou com a empregada. Mas quando olho para isso... Ela gesticulou para as telas ao redor. Vejo que eu estava completamente errada em todos os meus julgamentos. Isabela e Valentina, vendo a avó chorando, correram até ela e a abraçaram. Vovó, não chora! A Marina é boa! Ela nos ensina a pintar! Dona Marlene se ajoelhou com dificuldade e abraçou as netas, chorando abertamente diante de todos os presentes.
Perdoa a vovó por ter ficado longe de vocês por tanto tempo desnecessário. Vinícius se aproximou e colocou a mão no ombro da mãe. Venha, mãe, vamos para casa. O passado ficou para trás. A exposição foi um sucesso absoluto. Todas as obras foram vendidas na primeira noite e Marina recebeu propostas de galerias internacionais. Dona Marlene passou a visitar a casa semanalmente e, aos poucos, a paz se instalou definitivamente. 3 semanas depois, numa madrugada chuvosa, Marina acordou com uma dor intensa no ventre. Vinícius, acorda! Chegou a hora! A corrida para o hospital foi tensa, com Marina gemendo de dor a cada contração enquanto a chuva batia forte no para-brisa. Respira, meu amor. Já estamos chegando, dizia ele, tentando manter a calma. Dói muito mais do que eu imaginava, choramingou ela. Você é a mulher mais forte que conheço. Vai dar tudo certo. Na maternidade, as horas seguintes foram intensas. Vinícius não saiu do lado de Marina nem por um segundo, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Só mais um pouco, Marina, já estou vendo a cabeça, incentivou a médica. Com um grito final, o choro vigoroso de um bebê ecoou pela sala. A médica colocou o recém-nascido no peito de Marina e o choro cessou imediatamente. É um menino lindo e saudável, anunciou a doutora. Marina olhou para o rostinho do filho, passando os dedos pela bochecha dele. Oi, meu amor. Oi, Rafael. Mamãe esperou tanto por você. Vinícius beijou a testa dela e depois a cabecinha do bebê, sentindo uma emoção avassaladora. Obrigado por me dar essa vida nova. A volta para casa foi celebrada. As meninas haviam feito uma faixa colorida escrita Bem-vindo, Rafael, e a pendurado na porta. Quando viram o irmãozinho, ficaram encantadas. Ele é tão pequeno, sussurrou Isabela, tocando o pé minúsculo do bebê. Podemos ensinar ele a pintar logo? Perguntou Valentina, ansiosa. Ainda não, filha, riu Marina. Primeiro ele precisa aprender a segurar a cabeça. A rotina mudou completamente, agora girando em torno do bebê. Vinícius se revelou um pai participativo, acordando de madrugada para ajudar nas mamadas e trocar fraldas, cancelando reuniões importantes para não perder momentos preciosos. Dona Marlene se transformou numa avó presente e carinhosa, redimindo-se dos erros passados. 1 ano depois, Rafael já engatinhava pela casa, perseguindo as irmãs que o adoravam. Marina voltou a pintar com vigor renovado, inspirada pela maternidade plena. Foi nesse período que recebeu um convite que mudaria tudo novamente. Roberto Silva a procurou com uma proposta extraordinária. Marina, sente-se. Você foi selecionada para representar o Brasil na Bienal de Veneza. É a oportunidade mais importante da carreira de qualquer artista. Marina ficou sem palavras. E Bienal de Veneza era o evento mais prestigioso do mundo da arte. Eu aceito, disse ela emocionada. A preparação para Veneza tomou 6 meses de trabalho intenso. Marina decidiu levar uma série autobiográfica que contava sua jornada completa. A obra central era um tríptico gigante chamado Encontros. O primeiro painel mostrava Marina jovem limpando uma casa, vestida de uniforme, mas com um pincel escondido no avental. O segundo retratava o momento em que Vinícius a encontrou pintando com as meninas. E o terceiro mostrava a família completa, com Rafael no colo, todos sujos de tinta. Quando a exposição foi inaugurada em Veneza, a repercussão foi imediata e avassaladora. Críticos do mundo inteiro elogiaram a honestidade emocional e a técnica impecável. Marina ganhou o Leão de Ouro, tornando-se a primeira brasileira a conquistar o prêmio máximo da Bienal. No discurso de agradecimento, diante de uma plateia internacional, ela foi direta e emocionada. Este prêmio representa todas as mulheres julgadas por suas origens, todas as mães que criam filhos que não nasceram de seus ventres, todos os que acreditam no poder transformador do amor. Olhou para Vinícius na plateia.
É do homem que teve coragem de me amar quando o mundo dizia que estava errado. É das minhas filhas que me aceitaram como mãe. É do meu filho que nasceu cercado de arte e amor. Minha mãe dizia que a arte cura. Ela curou minhas filhas da tristeza, curou meu marido da depressão e me curou da sensação de não ser boa o suficiente. Este prêmio prova que não importa de onde você vem, mas para onde você vai. A plateia inteira se levantou em aplausos emocionados. De volta ao Brasil, foram recebidos como heróis nacionais. Com o sucesso consolidado, Marina tomou uma decisão que definiria seu legado. Vinícius, quero transformar parte da mansão numa escola de artes gratuita para crianças carentes. Quero dar a outras crianças a mesma oportunidade que a arte deu às nossas meninas. É uma ideia perfeita, concordou ele imediatamente. Vamos fazer isso juntos. Assim nasceu o Instituto Marina Ferreira, uma escola que oferecia aulas gratuitas de pintura, escultura, música e teatro para crianças de baixa renda. A inauguração contou com a presença de autoridades e dezenas de crianças ansiosas para aprender. Eu estou aqui hoje não apesar da minha origem, mas por causa dela, disse Marina no discurso de inauguração. Porque sei o que é não ter oportunidades. Este instituto existe para que nenhuma criança tenha que escolher entre sonhar e sobreviver. Os anos seguintes foram de muito trabalho e realização. O instituto cresceu, formou centenas de alunos, alguns seguindo carreiras artísticas bem-sucedidas. Marina continuou pintando e expondo, mas sempre reservava tempo para dar aulas. Vinícius se aposentou dos negócios para administrar o instituto, descobrindo uma paixão pela educação. As meninas cresceram e se tornaram mulheres incríveis. Isabela se formou em História da Arte e passou a curar as exposições da mãe. Valentina se tornou psicóloga infantil usando arte-terapia. Rafael, já adolescente, mostrava talento musical prodigioso e passava horas compondo no piano. Dona Marlene, aos 85 anos, ainda visitava o instituto semanalmente, contando histórias para as crianças e sendo chamada carinhosamente de Vovó Marlene. Numa tarde comum, Marina estava dando aula para crianças de 7 anos, quando uma menina tímida perguntou: Professora, é verdade que a senhora era empregada antes de ser artista famosa? Marina sorriu com ternura. É verdade sim, querida. Eu limpava casas para sobreviver. E como a senhora virou artista tão importante? Com muito trabalho e porque pessoas acreditaram em mim, quando eu nem acreditava em mim mesma. E é por isso que estou aqui hoje, para acreditar em você. Quando a aula terminou, uma jovem apareceu na porta. Marina Ferreira, meu nome é Júlia. Fui sua aluna há 10 anos, na primeira turma do instituto. Marina a reconheceu pelo sorriso. Júlia, como você está? Acabei de me formar em Belas Artes com bolsa integral e consegui vaga para mestrado na Europa. Vim te dizer que nada disso seria possível sem o instituto, sem você. Você mudou minha vida. Marina abraçou a jovem, chorando de alegria. Você sempre mereceu, Júlia. Só precisava de uma oportunidade. Naquela noite, a família jantou junta como sempre. Rafael contou sobre a música nova que estava compondo. Isabela falou sobre a próxima exposição retrospectiva. Valentina mostrou fotos de um projeto de inclusão. Marina e Vinícius observavam, maravilhados com a família que construíram. Depois do jantar, Marina foi ao jardim, seu ritual de reflexão. Vinícius a encontrou sentada no mesmo banco onde tudo começara. No que está pensando? Em como a vida é surpreendente. Um simples gesto de pintar com 2 meninas tristes transformou tudo. Não foi simples, foi amor. E o amor sempre transforma. Marina suspirou satisfeita. Sabe o que é mais incrível? Tudo começou com você me surpreendendo pintando com suas filhas aqui neste jardim. E terminou com a gente mudando o mundo, uma criança de cada vez.
Vinícius a virou para encará-la. Não terminou, meu amor. Nossa história está sempre recomeçando. Mas a vida guardava ainda alguns desafios. Aos 58 anos, Marina começou a sentir um cansaço diferente, mais profundo. Durante uma consulta de rotina, o cardiologista franziu a testa preocupado. Marina, seus batimentos estão irregulares. Precisamos reduzir seu ritmo de atividades. Vinícius sentiu o mundo tremer. É grave, doutor. Pode se tornar se ela não cuidar. Precisa de mais descanso e medicação regular. Nos meses seguintes, Marina teve que aprender a conviver com limitações. Reduziu as aulas no instituto, delegou responsabilidades para as filhas e passou a reservar as manhãs para descanso absoluto. Vinícius se tornou seu guardião vigilante. Às vezes sinto que estou desperdiçando tempo precioso, confessou ela numa tarde. Você não está desperdiçando nada, respondeu ele. Você está se cuidando para continuar conosco por mais tempo. Os anos seguintes foram de adaptação gradual. Marina aprendeu a ouvir seu corpo, a descansar quando necessário. Paradoxalmente, essa diminuição do ritmo trouxe uma profundidade nova para sua arte. Suas últimas obras eram mais contemplativas, carregadas de sabedoria. O Instituto continuou prosperando sob a administração de Vinícius e a supervisão das filhas. Rafael, agora um jovem de 22 anos, havia se tornado um compositor respeitado, mas sempre voltava para dar concertos beneficentes. Numa tarde de outono, 10 anos depois do diagnóstico cardíaco, Marina estava no ateliê pintando quando sentiu uma tontura mais forte que o normal. Chamou Vinícius calmamente. Amor, acho que chegou a hora de irmos ao hospital. No hospital, os médicos confirmaram que seu coração estava falhando. Marina recebeu a notícia com tranquilidade. Doutor, quanto tempo? Podem ser semanas, podem ser alguns meses. Naquela noite, reuniu a família no quarto do hospital. Quero que vocês saibam que não tenho medo. Vivi uma vida plena, realizei sonhos, amei e fui amada. Se for minha hora, estou em paz. As semanas seguintes foram de despedidas silenciosas em casa. Marina recebia visitas de ex-alunos, admiradores, amigos. Júlia, agora doutora e professora universitária na França, veio especialmente vê-la. Professora, nunca conseguirei agradecer o suficiente. Você já agradeceu, respondeu Marina sorrindo. Vivendo uma vida digna, ajudando outras pessoas. Uma manhã de primavera, Marina não conseguiu se levantar da cama. Chamou Vinícius, que dormia na poltrona ao lado. Meu amor, acho que é hoje. As crianças chegaram rapidamente. Sentaram-se ao redor da cama. Vocês sabem que eu os amo mais que tudo, disse Marina com voz fraca, mas firme. E prometemos que vamos cuidar do instituto, das crianças, de tudo que você construiu, respondeu Isabela. E vamos cuidar do papai também, acrescentou Valentina. Rafael chorava abertamente. Mãe, obrigado por ter me ensinado que a música pode curar o mundo. Continue curando, meu filho. Ela olhou para Vinícius. E você, meu amor, promete que vai continuar vivendo? Prometo, disse ele com dificuldade. Mas vai ser difícil sem você. Vai ser diferente, não difícil. Você tem amor suficiente guardado para durar o resto da vida. Marina fechou os olhos no meio da tarde, enquanto Vinícius cantarolava baixinho uma música que ela sempre gostava. Ela partiu como havia vivido, em paz, cercada de amor, sem medo. O funeral foi realizado no jardim da mansão, como ela havia pedido. Centenas de pessoas compareceram. Vinícius falou por último. Marina sempre dizia que a arte mais bonita que ela criou não estava em nenhuma tela, mas na família que construímos e nas vidas que transformamos. Essa obra de arte vai continuar crescendo, porque o amor verdadeiro nunca morre. Nos anos seguintes, Vinícius enfrentou o luto com a força que Marina havia previsto.
Continuou administrando o instituto, recebeu a visita dos filhos, manteve as tradições familiares. Um ano depois, o instituto inaugurou uma nova ala, financiada pela venda das últimas obras de Marina. Na parede principal, uma placa simples: Marina Ferreira, artista, mãe, transformadora de vidas. Numa tarde de domingo, 5 anos depois, Vinícius estava no jardim, observando uma nova turma de crianças pintando, quando uma menina pequena se aproximou. Senhor Vinícius, é verdade que a tia Marina mora no céu agora? Ele sorriu, apontando para as crianças concentradas. Olha ao seu redor, vê toda essa alegria, toda essa descoberta? A Marina está aqui, em cada pincelada, em cada sorriso, em cada sonho que nasce neste jardim. Ela não mora no céu. Ela mora no amor que plantamos e que continua crescendo. A menina assentiu e voltou para sua tela. Vinícius ficou ali mais alguns minutos, sentindo uma presença familiar na brisa. Fechou os olhos e sussurrou: Obrigado, Marina. Obrigado por ter transformado um jardim vazio num lugar onde milagres acontecem todos os dias. Sua obra-prima continua viva e continuará para sempre. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.